graça e a paz do Senhor Jesus, crianças. Eu estou aqui novamente para contar uma história para vocês. E a história que eu vou contar para vocês hoje é o Moisés e as 10 pragas. Ela se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 7 ao 12. E hoje eu vou falar como Moisés conseguiu libertar o povo hebreu do Egito. Aquele povo não aguentava mais ser escravizado. Eles clamavam a Deus por um libertador, pois eles eram obrigados a trabalhar duramente e eles já não suportavam mais ser escravizados. Então eles clamaram a Deus por um libertador. Deus teve misericórdia daquele povo e enviou um libertador, um homem chamado Moisés. Deus falou para Moisés ir até o Egito e pedir para Faraó libertar o seu povo, pois Deus estava preparando uma terra para eles. Moisés e Arão foram até Faraó e falaram com Faraó para libertar o povo, pois se ele não libertasse o povo, Deus enviaria pragas sobre o Egito. Mas mesmo assim, Faraó não deu atenção ao que Moisés havia falado e não quis libertar o povo. Então, o Senhor enviou a primeira praga: água com sangue. Arão levantou o bastão, bateu no rio, a água virou sangue. Os peixes morreram e cheirou mal por todo o Egito e eles não puderam consumir aquela água. Imagina, criança, que horror deve ter sido aquela água, né? Fedendo. Quem é que ia consumir aquela água? Ninguém, né? Então, mesmo diante de tudo isso, o faraó não quis libertar o povo. Então, veio a segunda praga, a praga das rãs. Arão estendeu a mão sobre a água do Egito e as rãs saíram das águas e havia rãs por todo o lado. Imagina rã na cozinha, rã em cima da cama, rã pulando em cima das panelas, para todo lado havia rã. Mas mesmo diante de tudo isso, Faraó não libertou o povo e veio a terceira praga. Essa praga eu acho que muitos de vocês já tiveram, principalmente no período que estão na escola. A praga dos piolhos. Arão bateu na terra com um bastão e todo o pó do Egito virou piolhos que cobriram pessoas e animais. Imagina, piolho para tudo quanto é canto, em cima dos cabelos, em cima das roupas, nos braços. Que horror deve ter sido, né? Imagina, e a coceira também. E o nojo, que nojo que era aquele tanto de piolho. Mas mesmo diante disso, o faraó ainda continuou desobediente e não quis libertar o povo. Então veio sobre o Egito a quarta praga, a praga das moscas. Imagina aquele tanto de mosca. Assim fez Deus o Senhor, entraram grandes enxames de mosca no palácio e nas casas dos servos dos egípcios e dentro das panelas, e tinha mosca para tudo quanto era lado. Aquelas comidas estragavam, porque imagina aquele tanto de comida cheio de mosca e eles não conseguiam comer, não conseguiam se alimentar, porque havia mosca para tudo quanto era lado. Nossa, que horror, né? Mas será que diante disso o faraó libertou o povo? Vocês já sabem a resposta, né? Não, o faraó não quis libertar o povo. Então veio a quinta praga, a morte dos animais. O Senhor castigou com uma doença terrível todos os animais dos egípcios e todos morreram. Porém os dos hebreus não morreram, porque Deus guardava aquele povo, Deus cuida dos dele. Então nenhum animal dos hebreus morreram. Mas mesmo diante dessa situação, Faraó não quis libertar o povo. E veio a sexta praga, a praga das úlceras, das feridas, e havia feridas por todo o corpo daquele povo, por cima dos animais, em todos os cantos. E mesmo assim, Faraó não quis libertar o povo, não escutou Moisés, continuou desobediente e veio a sétima praga. E essa sétima praga seria uma praga muito ruim, porque era a praga da saraiva, praga da chuva de pedra. Moisés levantou o bastão para o céu e o Senhor mandou trovões, chuvas de pedras e raios. E esses trovões, esses raios destruiu as plantações, as vegetações, as árvores, os animais e tudo aquilo que se encontrava no campo. Mas mesmo diante de toda essa situação,
Faraó continuou desobediente e não atendeu o Senhor. Então veio a 8ª praga, a praga dos gafanhotos. Eles se espalharam sobre todo o Egito, invadiram toda aquela região, quantidades enormes como aquela região, acontecendo que cobriram de tal maneira o chão que este ficou preto e devoraram todas as árvores, todas as plantações que havia restado da chuva. Mas mesmo diante dessa situação, Faraó também não quis libertar o povo. Então veio a 9ª praga, e essa praga se chamaria trevas. Moisés levantou a mão para o céu e durante 3 dias uma grande escuridão cobriu todo o Egito e não podia ver um ao outro. E naqueles dias ninguém saiu de casa, porém em todas as casas dos israelitas havia claridade. Então, nas casas dos israelitas tinha luz, mas na casa dos egípcios não tinha, e eles ficaram no escuro. Mas mesmo diante dessa situação, eles não quiseram libertar o povo. Então, Deus falou para Moisés preparar o povo, falar para o povo pegar um cordeiro de até 1 ano, cordeiro sem mácula, um cordeiro perfeito, macho. Pegar esse cordeiro, matar, assar e pegar o sangue desse cordeiro e passar nas laterais das portas. E esse sangue serviria para que quando à meia-noite o anjo da morte passasse sobre o Egito e levaria todos os primogênitos, não atingisse o povo hebreu. Então eles fizeram tudo quanto Moisés havia falado. E quando foi à meia-noite, acontece a 10ª praga. Todos os filhos, os primogênitos dos egípcios haviam morrido, e só se ouve choro pelo Egito. E depois de tudo isso, o Faraó resolve libertar aquele povo. Então, Faraó manda chamar Moisés e fala para Moisés pegar o povo e ir embora do Egito. Então, diante de toda essa situação, Moisés chamou o povo, se preparou e partiram dali com seus animais, com tudo que os egípcios haviam lhe dado. Então, crianças, essas foram as 10 pragas. Deus ainda fez muitos milagres através da vida de Moisés. Moisés, ele se deixou ser usado por Deus, pois Deus havia um chamado na vida de Moisés desde quando ele era pequenininho, e Moisés se dispôs a esse chamado. Então, Moisés cresceu e atendeu o pedido que Deus havia feito a ele, e Deus fez muitos milagres na vida dele. E o chamado de Moisés, criança, só acabou quando Moisés morreu. Então, se Deus tem um chamado na sua vida, esse chamado só vai acabar quando você morrer. Então, crianças, vocês são escolhidos do Senhor. Deus escolheu vocês desde o ventre da mãe de vocês. Basta vocês se dispor. Por mais que vocês são crianças e acham que vocês ainda não dão conta, mas desde pequenininhos vocês já podem falar do Senhor, já podem servir o Senhor. Só basta vocês deixarem ser usados pelo Senhor. Espero que vocês tenham gostado da palavra, que o Senhor possa abençoar grandemente a sua casa e a sua família. Fiquem com Deus.